Já é lugar comum ouvir dizer que os cursos de graduação em educação física não preparam para uma atuação prática no mercado de trabalho dessa área. Os conhecimentos apresentados pelas faculdades de educação física, que envolvem desde a anatomia até a fisiologia do exercício, passando pela biomecânica, história da educação física e diferentes modalidades de esportes, muitas vezes não atendem à necessidade de quem atua em escolas, academias ou outros espaços de atuação profissional. Como alternativa, estudantes ou mesmo profissionais já formados buscam os conhecimentos que lhes faltam nos seus dias a dia de trabalho em congressos ou cursinhos da internet. Por outro lado, proprietários de boxes de crossfit, escolinhas de natação ou academias de musculação já estruturam seus próprios programas de capacitação para professores e instrutores, supondo que a posse de um diploma de educação física não assegura que aquele profissional domina os conhecimentos necessários para uma atuação de qualidade nessas áreas. Mas se uma faculdade com 4 anos de duração e mais de 3.000 horas de aulas e estágios não serve para capacitar um profissional para uma atuação nesse mercado de trabalho, para que servem então as faculdades de educação física? E é assim, com o pé na porta, que a gente começa o primeiro episódio da 4ª temporada de Educação Física S.A., em uma temporada toda dedicada à formação em educação física. Fica com a gente porque aqui a gente não tem medo da verdade. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino e junto com meu parceiro Kleber Dias estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., temporada 4, que a gente deseja que seja a mais polêmica de todas, já trazendo esse tema. Para que serve o curso de Educação Física? Eu já vou chegar comentando nessa abertura aí que o Kleber fez, na minha experiência enquanto coordenador, professor. Eu vejo que muitas vezes, pelo menos para parte dos alunos, existe um jogo não declarado da busca por um pedaço de papel, da busca pelo diploma, tá? Porque o que acontece? Se quem pede estagiário, né, pede estagiário o mais cru possível porque vai fazer a própria formação, não é mesmo? Então, todo o conhecimento adquirido no curso de Educação Física está servindo para quê? Se as pessoas buscam cursos fora, formação fora, e se o mercado pede algo que os cursos superiores, muitas vezes, não estão entregando. Então, eu acho que tem aí um jogo implícito de um período obrigatório no qual, depois dele, você vai receber um pedaço de papel que, por lei, vai te permitir atuar da forma que você quiser, e não necessariamente com conteúdos que você aprendeu no seu curso de Educação Física. O que você acha, meu parceiro? Eu concordo com você, cara, em número, gênero e grau. E nesse sentido, aquela lei de regulamentação da educação física, ela de certo modo foi um mal para a educação física, porque na medida em que ela torna o exercício profissional nessa área uma condição obrigatória ter um diploma universitário, muitas pessoas se veem obrigadas a frequentar uma faculdade não exatamente porque estão buscando qualificação, ainda que muitos que estejam ali, talvez quase todos, busquem alguma forma de qualificação, né? Mas antes de tudo porque elas são obrigadas a fazer isso para poderem exercerem aquela prática. Mesmo uma pessoa que tem uma experiência muito grande numa determinada modalidade, às vezes a fim de tentar exercer essa experiência profissionalmente, ela se vê obrigada a fazer um curso de graduação. E por outro lado, como ela também frequentemente não encontra essa formação que ela está buscando, essa qualificação, aí realmente isso acaba se tornando apenas uma formalidade protocolar. Assistir aquelas aulas, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo, André, que o cara, para se formar em educação física, a principal coisa que ele tem que fazer é aguentar. Ele tem que aguentar as aulas, senta ali e fica aguentando durante 4 anos até se formar. Porque ele não se sente muitas vezes motivado, ele se vê diante de conteúdos que não lhe interessam, diante do universo de possibilidades de atuação que ele vislumbra. E tudo isso, embora muito controverso, né, muitos pontos de vista alternativos, reforça, e acho que tem um pano de fundo aí que a gente deve também mencionar, que é a cultura livresca do Brasil. É uma cultura, uma tradição universitária
em que a posse de diplomas serve como um ornamento distintivo de classe, para você dizer para os outros que você tem, que você é graduado, que você tem mestrado, que você é doutorado, mas onde o conhecimento não aparece como uma ferramenta para resolução de problemas. Eu acho que a nossa provocação aqui, até já ao fazer essa pergunta, né, para que servem as faculdades de educação física, ela está tentando provocar justamente isso. O conhecimento, ele é uma ferramenta de transformação da realidade. Não é simplesmente uma coisa para você exibir erudição e dizer que sabe. O conhecimento faz com que você atue no mundo de uma maneira diferente, desde que ele seja um conhecimento apresentado de uma maneira útil e aplicada e relevante, não apenas para você, para saciar sua curiosidade, mas para o conjunto de atores da sociedade. Eu acho que é justamente essa dimensão que esteja faltando, mas que é um problema crônico, não só da educação física, mas eu diria de uma maneira até um pouco assim ousada, de todo o sistema universitário brasileiro, que é essa tradição do diploma como um ornamento distintivo de classe. E é claro que a gente não está desprezando o espaço da universidade como espaço de adquirir conhecimento, mas eu estou tentando trazer algumas situações que vêm de fora da universidade para dentro, que mostram que esse conhecimento está um pouco em disparidade com o que está acontecendo no mundo. Então, veja só, eu não estou falando que deve existir um personal curso superior. Você não vai fazer um curso superior que é moldado 100% para os seus interesses e para as suas necessidades, né? Então, claro, em certa medida, muita coisa você vai ter que aguentar, ou você vai receber e depois não vai aplicar. A gente sempre discute essa coisa da aplicabilidade prática, né, das disciplinas. É claro que você, trabalhando, por exemplo, no mercado de fitness e ao longo da sua formação, você fazendo as disciplinas de esporte, né? É claro que alguma coisa elas vão te acrescentar, mesmo que seja do ponto de vista da cultura, né, das relações que você estabelece numa sala de aula, de relação professor-aluno, de relação com os pares. A questão não é essa. A questão me parece que essa questão do aguentar, que a faculdade está sendo para muitas pessoas um caminho, um empecilho, um caminho mesmo para a pessoa aguentar até pegar o diploma e poder fazer o que ela quer. No seguinte sentido, ela tem buscado conhecimentos que ela vai utilizar em cursos fora da universidade. Seja cursos online ou não, ela está sendo atendida muito melhor no que ela precisa fazer, não só no conteúdo, como na forma de passar o conteúdo, né? Fora da universidade, nos chamados cursos livres de várias áreas, e muitas vezes são cursos livres de disciplinas que existem na faculdade. Então, por exemplo, tem pessoas aprendendo fisiologia em cursos livres, e você tem a disciplina de fisiologia do esforço, por exemplo, na faculdade, entende? Ou seja, é algo que faz parte do currículo da faculdade, mas a faculdade não dá conta de passar aquilo de uma forma que o aluno de hoje está, né, assim, precisando ou buscando, e ele está buscando muita coisa que ele já vê dentro, fora. Esse é um dos pontos, né? E o outro ponto também é o próprio mercado profissional, os estágios, a atuação propriamente dita. Então, é meio complicado dizer isso. Assim, não é que é desnecessário um curso de educação física, mas da forma como está construído hoje, as pessoas estão buscando muita coisa fora, né? E é claro que tem coisa que você busca fora, coisa que você busca dentro, mas parece que está sendo buscado tudo fora e o que está dentro da universidade está perdendo a relevância dia após dia. E tudo isso, André, que a gente está comentando e que você acabou de comentar agora, é muito preocupante, porque seria mais ou menos como você dizer que um médico, ao sair da faculdade de medicina, é incapaz de curar. E que para que ele aprenda, que saiba as coisas necessárias para curar um doente, ele precisa fazer cursos fora da faculdade. Ou você dissesse também que um engenheiro, ao sair de uma faculdade de engenharia, não sabe construir uma ponte, não sabe construir um prédio. Que os conhecimentos necessários para ele fazer aquilo, ele tem que procurar por fora. Se tudo que a pessoa precisa, aquele profissional precisa fazer para exercer aquele ofício, aquela ocupação, aquela profissão, ele tem que procurar fora, então essa pergunta que a gente começa colocando aqui, ela se torna relevante. Afinal de contas, para que servem essas faculdades? Então, no caso da educação física, é muito preocupante a gente ouvir de pessoas, como a gente já ouviu, e outras pessoas que estão aqui com a gente, né, participando aqui do nosso podcast, ouvindo aqui a gente, já devem talvez também ouvido isso, de pessoas dizerem, né, uma pessoa que trabalha numa escolinha de natação dizer, olha, não importa a faculdade em que a pessoa se formou,
não importa a experiência prévia dela, não importa se ele está formado há 5 anos ou há 10, porque tudo que ele precisar aprender, quem vai ter que ensinar sou eu. Né? Quer dizer, quando as pessoas começam a dizer isso, e não é uma pessoa, nem duas, nem três, quando isso sistematicamente começa a ser dito, isso aponta alguma coisa que é preocupante e que as universidades deveriam se preocupar. Então eu acho que nossas observações aqui, que tem um caráter bastante crítico, é no sentido de certo modo, provocar uma reflexão para que as universidades não se tornem obsoletas e irrelevantes, como talvez já estejam se tornando. Porque um sistema universitário de um país, universidades públicas e privadas, é uma ferramenta, é um arcabouço institucional muito importante para o desenvolvimento de um país. E se a gente quiser pensar especificamente na área da educação física, é muito importante para a qualificação produtiva da atuação do setor de serviços, tanto para os consumidores que consomem esses serviços, quanto para os trabalhadores que trabalham nessa área. Então as universidades são muito importantes. Então um país para se desenvolver, um segmento de mercado para se desenvolver, setor de serviços, atividade física, mercado de esportes, eles precisam do sistema universitário. O problema que a gente está confrontando no Brasil é que a gente precisa da universidade, ou das universidades no plural, mas não dessas universidades que nós temos. Nós precisamos de uma outra, entende? E que outra universidade que seria essa? E por que essa universidade que a gente tem entrou em falência? Ou está entrando, né? Sim. E no caso do curso de Educação Física, tem algumas peculiaridades que eu acho que tem a ver um pouco com a própria história da disciplina, né? Que é uma disciplina de regulamentação recente, que é uma disciplina que tem a exigência do curso superior no Brasil, mas em muitos países, para você, apesar de terem cursos superiores em educação física, não é uma exigência para você trabalhar em determinadas áreas. Então, tem muitos países fora, por exemplo, que você faz formações ou certificações para trabalhar como personal trainer no mercado de fitness, mas que não necessariamente um curso superior, né? Então tem um pouco da própria particularidade do Brasil. É uma questão que a gente se coloca ou se colocou, talvez. A educação física, enquanto uma formação superior, né, ela tem que ser obrigatória ou não, né? Uma formação técnica serviria para alguns nichos de atuação ou não. E assim, esses casos que a gente escuta são casos reais e que chegam através de feedbacks de pessoas e da nossa própria experiência. Então, eu tenho muitas pessoas que me procuram enquanto coordenador de curso para pedir indicação de estagiários, né? E eles falam, assim, já ouvi assim, com aspas abertas, né? Quanto menos souber, melhor. Sabe? Quanto mais cru tiver, melhor. Não tem problema ser dos primeiros períodos, porque eu vou fazer a formação, né? Melhor no sentido de, às vezes, não vir com alguns vícios da profissão, né? Ou da formação, e para ele poder trabalhar a atuação dessas pessoas lá. Então, isso, na minha opinião, é muito grave, né? É muito grave mesmo. E isso tudo que você falou, André, a gente acho que ainda pode acrescentar um outro, digamos, tópico a esse conjunto de preocupações graves, né? Como você falou, que é a questão da característica da área. Né? A educação física é uma área de atuação que tem um componente eminentemente prático. E, em segundo lugar, uma segunda característica que eu acho que é importante, é um campo de atuação muito amplo e heterogêneo, né? Que envolve atividades aquáticas, atividade de treinamento de força, treinamento de alto desempenho, trabalho de promoção de saúde com grupos de risco, atuação em escolas, no caso da licenciatura, entre vários outros exemplos. Então ela é uma área muito heterogênea. E aí a gente tem uma tradição de formação em nível superior que é, na minha opinião, esse adjetivo reflete a minha opinião, excessivamente teórico, entende? Sim. Com uma ênfase sobre essa dimensão que é eminentemente prática muito pequeno. Então isso só agrava essa desconexão que você apontou logo no começo entre aquilo que está acontecendo no mundo do trabalho e aquilo que está acontecendo no mundo da formação universitária. Então, de alguma maneira, eu acho que a universidade ela precisa penetrar no mundo do trabalho, estar presente nesse espaço e, ao mesmo tempo, fazer com que o mundo do trabalho esteja presente na universidade. É uma coisa que eu digo muito para os meus alunos. O trabalho educa, o trabalho ensina. Não adianta você ficar só trancado numa biblioteca, dentro de um laboratório, estudando. Tudo isso é importante.
Assistir às aulas são importantes, ler os livros e os artigos são importantes, frequentar um laboratório e aprender com pesquisadores que estão lá é importante. Mas também é importante colocar em prática o conhecimento, exercitar o conhecimento, ou como você gosta de dizer, né, André, estar ali no campo de batalha, porque o campo de batalha ensina. Exatamente. E uma coisa que eu penso também é o seguinte, a gente estava discutindo sobre isso, né? Qual que é a barreira de entrada para a profissão? Talvez a barreira de entrada para a profissão hoje seja justamente fazer o curso superior. Essa é a barreira de entrada. Eu vou porque tem em algumas outras áreas, você tem barreiras de entrada diferentes que não a regulamentação da profissão. Você tem barreiras de entrada ligadas ao conhecimento ou algum tipo de fazer técnico. Eu digo isso porque tem rolado uma discussão muito grande no grupo de ciclismo, de treinadores de ciclismo do qual eu participo, que tem treinadores do Brasil todo, falando sobre pessoas, clientes, alunos, que preferem treinar com atletas, com pessoas que sabem pedalar e que pedalam muito, do que com os profissionais de educação física formados, que têm CREF e que trabalham com ciclismo. Entende? Então, assim, qual que é a barreira de entrada se você vai treinar corrida com uma pessoa que corre bem, se você vai treinar ciclismo com uma pessoa que pedala bem, se você vai treinar na academia com alguém que faz academia há 20 anos, a barreira de entrada é o curso superior. Mas não o curso superior por conta do conhecimento. Ou seja, por que as pessoas, algumas, né, claro, por que as pessoas, os clientes, os alunos, têm buscado esse profissional que não tem o ensino superior, por exemplo, eventualmente, para poder atendê-lo, ao invés de um profissional de educação física? Entende? Sendo que eu entendo e concordo, a universidade não é o único espaço para você buscar conhecimento, mas que a formação de um profissional de educação física na universidade deveria dar a ele todo esse conhecimento. E por que apesar de todo esse conhecimento, que às vezes a pessoa tem, eles buscam alguém sem a formação universitária, mas com uma formação prática de vida? Pode crer. Eu suspeito que tem a ver com essa desconexão entre teoria e prática e com esse distanciamento da formação do mundo do trabalho. E até, mais do que o distanciamento com relação a esse campo eminentemente prático, existe nos círculos universitários da educação física uma certa soberba intelectual com relação a quem sabe na prática. Por exemplo, eu já ouvi, e esse é um tema, eu até trago isso aqui como exemplo, porque é um assunto que aparece recorrentemente nas minhas aulas. Os estudantes de educação física desdenhando do que eles chamam de, entre aspas, os marombas. Quer dizer, aquele cara que tem um corpo, uma musculatura muito desenvolvida, porque faz musculação há muitos anos. Eles dizem, pô, tem um monte de maromba aí atuando na musculação, fazendo personal trainer, sem ter passado por uma faculdade. Bom, além do fato de que eu acho que não tem tanta gente sem faculdade atuando nesse mercado, porque tanta gente se formou em educação física nos últimos 20 anos que eu acho que praticamente não tem mais ninguém sem diploma que esteja atuando, né? Devem ser casos mais pontuais, né? É muito pontual, uma coisa que tem aqui e ali, mas de maneira estrutural isso praticamente não existe, né? Mas assim, o que eu acho que chama atenção aí é a soberba de... é isso que eu digo para os alunos, né? Eu digo, cara, o fato de você ter feito uma disciplina de fisiologia do exercício que durou 60 horas ou 90 horas em um semestre, ou talvez em 2 semestres, e durante esse período você ter lido alguns capítulos de um livro de fisiologia do exercício e ter lido meia dúzia de artigos acadêmicos sobre essa área, não faz de você um grande conhecedor do treinamento para hipertrofia. Ao passo que aquele cara aí que está sendo pejorativamente chamado de maromba, ele está ali exercitando isso e também, importante, estudando isso, porque a pessoa que está ali marombando não necessariamente deixa de estudar. Sim. Há 10 anos, convivendo com outros atletas, convivendo com outros treinadores, ou seja, se beneficiando de todo um ecossistema onde existe muita informação e conhecimento. Você acha mesmo que esse estudante de educação física que apenas viu fisiologia do exercício, uma aulinha de musculação, uma aula de treinamento desportivo, você acha mesmo que esse cara vai saber mais do que o maromba? Então, quer dizer, é óbvio que os consumidores estão procurando maromba e não um profissional de educação física, porque o conhecimento, esse tipo de conhecimento, ele tem um componente prático incontornável, que eu acho que
as faculdades de educação física e o paradigma de formação curricular que predomina nas faculdades despreza, sabe? E aí entra aquela dualidade entre a prática, né, que eu chamo aqui de campo de batalha, e a formação dentro do curso superior. Tem coisas que só o campo de batalha ensina, mas você não pode chegar no campo de batalha vazio, entende? Então a questão é, se o campo de batalha está ensinando tudo, a universidade está servindo para quê? Né? Se a pessoa que está aqui no mercado fala que quer alguém o mais cru possível para ele ensinar, o que ele está recebendo aqui do lado da formação universitária que não está servindo minimamente para ele entrar no campo de batalha? E também tem aquela questão, né, que a gente discute muito, sobre o papel da formação universitária. Né? Então, tudo bem, a formação universitária também pode estar ali para dialogar com o mercado e, às vezes, para questioná-lo em alguns pontos. Mas existe uma questão prática e de empregabilidade, de construção de carreira da classe trabalhadora e dos profissionais de educação física, nesse caso, que a pessoa escolhe um curso superior para quê? Para fazer algo que ela goste e ser valorizada por isso, ou seja, usar aquilo ao longo da vida dela. Né? Então, se ela sai do curso superior sem condições mínimas de empregabilidade, porque ela não tem, sabe, tipo assim, não, eu questiono o jeito que as coisas são. Então, tudo bem, vai ficar questionando e não vai trabalhar. Né? Então, tem uma preocupação prática mesmo das pessoas que saem do curso de educação física serem absorvidas por esse mercado de trabalho, e transformá-lo já é uma outra, já é um outro caminho, é um outro ponto, entende? E as faculdades não têm gerência sobre a maneira como funciona o mercado de trabalho. Talvez ninguém tenha, nenhuma instituição sozinha tenha, porque o mercado de trabalho ele é uma composição de coisas, de variáveis tão complexas que ninguém controla o mercado de trabalho. Né? Mesmo às vezes os governos que tentam legislar sobre o mercado de trabalho, criando leis trabalhistas e uma série de regras, mesmo os governos têm dificuldade de impor algumas coisas. Basta dizer que boa parte da força de trabalho do Brasil que está na iniciativa privada, então quer dizer, você olhar para a força de trabalho excluindo os servidores públicos, boa parte da força de trabalho brasileira na iniciativa privada está na informalidade. Ou seja, não tem carteira assinada, que é uma situação que em teoria não deveria existir, porque em teoria isso é irregular. Entende? Mas o Estado não consegue impor essa norma. Então você imagina, se o Estado brasileiro, que detém 35% do PIB, da quinta ou sexta maior economia do mundo, que é o Brasil, não consegue impor, será que as faculdades vão conseguir? É claro que não. Então as universidades não têm gerência sobre o mercado de trabalho. E a minha última observação, André, para a gente ir caminhando aí para o final, que eu sei que a gente já está mais ou menos no nosso tempo, diz respeito também à dimensão de classe que perpassa esse problema. Por quê? Porque muitos estudantes, a grande maioria absoluta dos estudantes de educação física que ingressam numa faculdade desse tipo, são filhos e filhas de famílias pobres ou de uma classe média baixa. Raramente você vai ter um estudante de educação física que vem de uma família rica. É claro que existem alguns, mas eles são exceções, né? A regra geral é essa que eu estou dizendo. O perfil geral de quem procura um curso de educação física é o filho e uma filha de uma família da classe trabalhadora ou de uma classe média baixa. Então, essas pessoas, elas fazem o investimento de fazer um curso superior em educação física na esperança de encontrarem nessa formação uma ferramenta que lhes permita uma inserção no mercado de trabalho. Porque essas pessoas não são aristocratas, elas não podem viver sem trabalhar. Elas não são membros de uma classe ociosa. Eles são filhos de uma classe trabalhadora. Eles vão ter que trabalhar. Então, quando a universidade sonega as ferramentas que permitem a esses estudantes e futuros profissionais ingressarem no mercado de trabalho, isso é de uma perversidade de classe terrível, porque ela, de certo modo, está condenando aqueles estudantes a reproduzirem uma estrutura de desigualdade que já existe, ao invés de tentarem oferecer ferramentas para algum tipo de mobilidade social ascendente, né, para que o cara possa melhorar um pouco a vida dele e da família dele. Porque, como eu dizia no começo, o conhecimento ele serve para atuar no mundo, para mudar o mundo, para fazer as coisas melhores, para aprimorar serviços. Ela não é um ornamento que você estuda simplesmente para saciar sua curiosidade. Ela pode ser isso para os aristocratas, para os membros da classe ociosa, para os diletantes, né, que não precisam trabalhar. Mas para quem precisa trabalhar,
cuja vida depende do trabalho, eles não têm essa opção, entende? Então é muito importante que as faculdades estejam preocupadas com isso e, enfim, a gente espera que com esse episódio ajudar a fomentar essa reflexão. E o que vocês acham disso, meus queridos ouvintes? A gente quer saber a parte de vocês nessa reflexão também. É muito importante, comenta no nosso canal do YouTube, nas plataformas de podcast, que é no Spotify e no Google Podcast, porque o debate não é debate se não tem a participação de vocês. A gente vai ficando por aqui e aguardamos vocês nos próximos episódios de Educação Física SA, sempre domingo às 8 da noite, no Spotify, no YouTube e no Google Podcast. Um grande abraço para vocês e sobe o som! Valeu, galera. Boa semana de trabalho. Grande abraço. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.